Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou falar sobre o nome Ezequiel. Vamos explorar o significado desse nome tão interessante, sua origem e como ele se tornou popular ao longo dos anos. Se você já se perguntou sobre a história por trás do nome Ezequiel ou conhece alguém com esse nome, este vídeo é para você. Fique comigo e descubra tudo sobre essa fascinante escolha de nome. A tarefa de dar o nome para alguém é um desafio e tanto para muitas pessoas. Isso porque é preciso considerar vários fatores relacionados ao nome antes de fazer uma escolha, já que o nome é a identidade de cada um. Sendo assim, vamos ver sobre o significado do nome Ezequiel e outras informações a respeito do nome. Origem e significado do nome Ezequiel. O nome Ezequiel tem origem no hebraico Yezeu. Desse modo, o significado do nome se dá pela junção dos termos Azak, que significa ele era forte, que se origina na palavra Ezek, e El, que quer dizer Deus. Então, o significado do nome Ezequiel é força de Deus. Nesse sentido, o nome é de gênero masculino. Aliás, para chegar à língua portuguesa, se escalou no latim Ezequiel, uma variante do nome. Desse modo, o nome Ezequiel ganhou relevância com o profeta da Bíblia deste nome. Isso porque ele foi um dos maiores profetas da história e esse, portanto, é o nome de um dos livros da Bíblia. Inclusive, esse nome é bastante presente na Escritura Sagrada. Confira também nomes portugueses masculinos mais populares e seu significado. Significado do nome Ezequiel na Bíblia. Em si, o nome Ezequiel é um nome bíblico. Sendo assim, o significado do nome na Bíblia é Deus fortalece, Deus é forte e fortalecido em Deus. Dessa forma, esse é um entre os nomes que devem aproximar os homens de Deus, seu Criador, no qual podem encontrar a força. Esse nome, então, indica facilidade em passar pelos problemas, sejam quais forem. Afinal de contas, é Deus quem dá força para isso, a todo momento. Na Bíblia, o nome se refere a um sacerdote zadoquita. O profeta Ezequiel logo se juntou aos grandes profetas, como Jeremias e Isaías, pois, após passar 5 anos na Mesopotâmia, teve uma visão que transformou toda a sua trajetória. Na visão de Ezequiel, algo como o arco-íris em um dia chuvoso representava a glória do Senhor. De acordo com o livro sagrado, foi nesta visão que Deus ordenou a Ezequiel que transmitisse aos judeus suas palavras de lamento. Diga-lhes, quer ouçam quer deixem de ouvir. Ex 3:11. Confira também nomes bíblicos masculinos e seus significados. Os 100 mais populares. Popularidade do nome Ezequiel. O nome Ezequiel está no ranking 443 graus de nomes mais populares no Brasil de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, censo de 2010. Desde os anos 1930, o nome crescia gradativamente no registro civil de bebês do sexo masculino. Dessa forma, chegou às primeiras posições do top nomes mais populares do ano de 1980 e seguiu crescendo. Ou seja, se manteve nas décadas seguintes entre os nomes mais populares no país. Os estados brasileiros com maior tradição de uso do nome próprio são Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nessa ordem. Veja mais no gráfico. Personalidade do nome Ezequiel. Aqueles que possuem o nome de Ezequiel costumam se mostrar independentes, ou seja, na medida em que seus pais ensinam a cuidar deles mesmos. Os meninos que se chamam Ezequiel já começam a se virar. Além disso, os meninos que têm esse nome também podem ser criativos e bastante originais. Sendo assim, na escola esses meninos podem se destacar nas atividades que envolvam criação. Inclusive, no âmbito profissional, não é diferente. Assim, podem ser profissionais bastante requisitados. Até porque, aqueles que se chamam Ezequiel também costumam ser bons líderes, além de se mostrarem corajosos. Em geral, eles não têm medo dos desafios que podem aparecer no seu caminho. No meio disso, esses meninos, rapazes e homens podem ser fonte de inspiração para muita gente. Afinal, força não lhes falta, fazendo jus ao nome que eles têm. Aliás, para quem tem intimidade com os meninos que têm esse nome, vale considerar apelidos como Zaque ou Zeque, por exemplo. Confira também
15 nomes de cantores para batizar seu filho. Inspire-se nestas opções. Personalidades famosas. Entre as figuras mais conhecidas com esse nome está Ezequiel Neves. Afinal, este foi um ator, jornalista, bibliotecário e produtor musical brasileiro. Ou seja, foi mesmo um homem de relevância. Inclusive, o brasileiro ganhou o personagem no filme biográfico do grande artista Cazuza, que era seu amigo. No meio disso, o ator Emílio de Mello foi quem interpretou o personagem de Ezequiel. Outra personalidade famosa é o padre Ezequiel Dalpozo. Isso porque ele é sacerdote, escritor, cantor e compositor. No meio disso, não dá para negar que faz jus ao significado do nome. Em conclusão, o nome Ezequiel carrega um significado profundo e histórico, refletindo força e proteção. Sua popularidade ao longo dos anos demonstra a apreciação cultural por esse nome, que tem raízes na tradição bíblica. Com uma origem rica e uma sonoridade marcante, Ezequiel continua a ser uma escolha significativa para muitos pais. Esperamos que este vídeo tenha ajudado a esclarecer mais sobre esse nome tão especial. Obrigado por assistir.